E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para contar mais um relato. O relato de hoje é a minha tia que virava cabra. Então você gosta desse tipo de história, né? De relato aí, né? Então eu peço, né, que assista o vídeo até o final. E caso goste, né, do vídeo e da história, deixa um like pra gente para poder ajudar. E quem sabe possa se inscrever também no nosso canal aí para dar uma força, ok? Então vamos ao relato então. Então, essa história que me contaram, ela é da cidade de Capão Bonito, do interior de São Paulo, né? Então, não vou dar o nome do rapaz, né? Porque não convém, né? Mas não sei, dependendo, né, do contexto da história, às vezes lá, não sei quantos feiticeiros tem lá, né? Vai que a pessoa, né, que faz isso que eu vou contar no relato se identifica, né? E acaba aí se denunciando aí, né? Mas vamos pro relato. Então, esse rapaz, ele contava que ele era de uma outra cidade. E ele era pequeno, né? E ele morava com a mãe dele. O pai dele foi embora quando ele era pequeno. E daí o que acontecia? De vez em quando a mãe dele ia visitar a tia dele. Essa tia dele morava nessa cidade chamada Capão Bonito, né? E ela ia visitar a irmã dela lá normalmente. E esse rapaz, que era um menino na época, ele ia junto. Só que essa tia dele, ela tinha uns comportamentos um tanto quanto estranho, né? Que ele tinha um pouquinho de receio, né? Não tinha medo ainda, né? Mas realmente ele ficou com medo um dia, né? Que a mãe dele precisou viajar e daí não tinha com quem deixar ele na cidade dela. Daí a mãe dele e ele foram de ônibus até a casa, né? No caso, até essa cidade de Capão Bonito. E daí foi lá e deixou ele na casa dessa tia, né? E aparentemente essa tia era boazinha, não tinha nada assim realmente diferente assim no ar, digamos assim. Mas nesse dia, né, que daí ele teve que ficar com ela, na verdade era 2 dias, parece que ele tinha que ficar com ela. E daí nesses dias ele viu que realmente ela era um tanto quanto excêntrica, né? E daí então a mãe dele foi, né, viajar e deixou ele com a tia dele. E daí a tia dele tinha uma casa um pouco grande, né? Ali uma casa antiga. E daí ela foi separou um quarto pra ele. E daí ele brincou, foi ver o que a gente podia fazer e tal, né? Mas só quando chegou a noite, né? Coincidentemente era um dia, era uma sexta-feira, né? Que ela deixou pra. A mãe dele deixou na sexta-feira pra buscar ele no domingo ou na segunda de manhã, quando ela voltasse de viagem, dessa viagem que ela ia empreender, né? E daí, quando chegou na sexta-feira à noite, ela deixou de manhã, né? O menino lá. Quando chegou na sexta-feira à noite, a tia dele foi, né, e deu a janta pra ele e falou: Olha, hoje você vai dormir no seu quarto e a tia vai receber algumas visitas aqui. E daí eu pedi pra você que você não saia do seu quarto, fique no seu quarto pra dormir e se escutar qualquer barulho, qualquer coisa, não é nada, tá bom? A tia aqui, ela tem um clube e as amigas dela vêm aqui hoje. E daí elas não gostam muito de criança. Então você fique no seu quarto e não saia. É amanhã cedo, tá bom? Não precisa ter medo de nada, não tem nada de errado. Só que não saia, não vá, né, até onde que a gente tá bom? Você promete isso pra tia? Ela falou pra ele. E ele falou, tá bom, tia, não tem problema, eu vou ficar ali e tal, né? Entendeu? E já faz alguns anos, né? Então, né? Uns bons, né? Pelo que falou, uns 20 a 25 anos, até um pouquinho mais que aconteceu essa história. Então, na época não tinha celular, não tinha muita coisa, né? Mas tinha televisão. E ele ficou assistindo televisão no quarto dele, beleza. Então, a hora que deu mais ou menos umas 9 horas da noite, diz o rapaz, né? Ele começou a escutar vozes, né? Na casa ali, de mulheres, né? E daí ele falou, são as amigas da tia que estão chegando, né? E daí, beleza, começou a chegar bastante gente, ele escutava aquele murmúrio de pessoas, risadas, né? Risadas um tanto quanto altas ali, mas eu falei assim, é coisa da tia. E daí foi, né, aquela risadeira, aquelas brincadeiras, e ele ficou bem tranquilo ali no quarto dele, ele tinha levado alguma coisa pra comer e ficou ali. Só que daí, conforme as horas foram se adiantando, aqueles murmúrios começaram a ficar maiores, não maiores, né, mas ficou mais denso, como se tivesse muita gente. E de repente, né, depois de uma certa, não de repente, mas depois de uma certa hora também, as risadas já começaram a ficar um pouco mais agudas, né, um tipo de, como se fosse tipo de não uma oração, mas como se fossem brados, chamados, né, junto com a risada, e algumas vozes um pouquinho mais grossas começaram a aparecer também. E daí nessa altura ele começou a ficar um pouquinho com medo.
E daí, quando tava perto da meia-noite, ele escutou um estrondo, né? E após esse estrondo, escutou risadas novamente, mas daí ele tinha a impressão de ele escutar bode, né? Ou cabrito berrando, né? Ele começou a escutar do nada, assim, depois a partir desse estrondo e da hora que, né, dava ali mais ou menos meia-noite, ele começou a escutar bode berrar, né? Ele ficava bé, bé, né? E escutava, tipo, sabe quando os bodes pegam e eles estão brigando e bate a cabeça, né? E dava a impressão que os bodes se jogavam na parede até. Daí ele ficou um pouco com medo ali, mas ele não entendeu o porquê, né, que estava acontecendo exatamente, mas aquele barulho ficava e ia dando aqueles monte de risada ali no meio e naquele barulho né, de estrondo, de cabeçada, né, e até a parede às vezes chacoalhava e tal. Ele começou a ficar um pouquinho, né, receoso ali. E daí, né, o tempo passou assim, ele dormiu, né, ali. E daí no outro dia de manhã cedo ele acordou, né? Foi tomar café, chegou lá, a tia dele já tava desperto, né? Já tava na cozinha, né? Dando risada, brincando ali, e perguntou se ele tinha dormido bem. Daí ele falou que tinha sim, tinha dormido bem, né? E daí ela perguntou se ele não tinha escutado nada diferente, daí ele mentiu que não. Daí ela falou, ah, que bom então. E daí ele pegou, não, ela pegou na verdade, fez o café pra ele e saiu. Ela falou, vou comprar algumas coisas que precisa, daqui a pouco eu já volto, você fica bem sozinho? Daí ele falou que sim, que ficava. E daí ela saiu pra comprar algumas coisas que ela precisava pra fazer o almoço, sei lá. E daí ele pegou e foi até a sala, né, aonde que as amigas dela estavam, né? E era, como eu falei, uma casa grande e ela tinha o teto bem alto, né? E daí ele pegou e sentou na sala, ficou ali sem televisão e olhou pra cima. A hora que ele olhou pra cima, ele percebeu que nas paredes, né, que antes estava tudo branco, tudo, apesar de ser antiga, a casa estava bem limpo. Ele começou a ver um monte de pata, marca de pata, assim, sabe, como alguma coisa estivesse, né, cascos, né, assim, marca de cascos na parede e no teto. E ele ficou um pouco intrigado, né, porque no dia anterior, né, ele tinha passado o dia inteiro, ele ficou na sala, ele olhou ali, não tinha visto aquilo, né? E ele não sabia explicar o porquê que, né, tinha aparecido aquelas marcas de casco ali, né, nas paredes, né? E no teto principalmente, né? Sim. E daí ele achou estranho, mas né, não ligou. E daí passou o dia, ele brincou, fez o que podia, comeu tal, e chegou a noite de novo. Quando chegou a noite, a tia dele falou novamente pra ele: olha, fulano, hoje novamente as amigas da tia vão vir, né? E por conta disso eu peço que você não saia do seu quarto, fique no seu quarto, tá bom? Daí ele pegou e falou: ah, tá bom, tia, não tem problema nenhum, né? E daí chegou a noite, né? Por volta das 9 horas novamente, aquelas vozes, pessoas chegando, risadas, né? E tudo mais. E daí ele pegou e ficou no quarto dele lá, né? Já tava acostumado, no dia antes já tinha acontecido do mesmo jeito, não tinha acontecido nada, né? Só que nesse dia ele tinha tomado muita água, né? Porque ele brincou demais, estava muito quente, ele tomou muita água, muito suco, sei lá. E ele começou a dar uma vontade dele de ir ao banheiro. E daí ele começou a ficar apertado. Então lá por volta das 11, 11 e pouco, ele não tava aguentando mais de vontade de fazer xixi. E daí então ele falou assim, o banheiro, né, ele não é na sala. O banheiro é pra, tipo assim, uma sala ao lado da sala. Então não precisaria ele passar na sala exatamente para ir pro banheiro. Ele pensou assim, olha, eu não vou incomodar minha tia, eu vou precisar ir no banheiro, né, senão eu vou fazer na calça. Então eu vou pegar e vou bem escondidinho e eu passo, né, ninguém vai me perceber e eu vou ao banheiro. Então ele fez esse plano, né, para ele não tinha nenhum problema tal, ele só não ia passar pela sala. Então, com todo cuidado, ele saiu do quarto dele, né, e foi se esgueirando, né, pelos corredores, né, uma vez que eram 11 e pouco da noite, as luzes estavam praticamente todas apagadas, somente na sala tinha um foco de luz. Então, ele foi com todo cuidado pelas paredes, pé ante pé ali, né, pra tia dele não perceber e as outras também não. E daí ele tava passando pela sala, né, e ele escutava aqueles murmúrios, aquelas pessoas falando e tal, né, e daí ele foi ao banheiro e não olhou pra sala. Ele respeitou a tia dele, não entrou na sala, foi ao banheiro, fez a necessidade dele e daí voltou. Só que a hora que ele tava voltando, daí foi quando deu
mais ou menos à meia-noite. E novamente, como na noite anterior, ele escutou aquele estrondo. E a hora que ele escutou aquele estrondo, ele estava passando perto da porta da sala. E daí nisso começou a ter aquelas risadas iguais à noite anterior. E então naquele momento assim ele começou a escutar o som novamente de cabras, né, berrando. E então naquele momento ali ele não conseguiu se aguentar de curiosidade. E ele pegou e foi, né, bem com cuidado perto da porta da sala e espiou. E a hora que ele espiou, ele viu lá dentro várias mulheres, né, de várias idades, assim, né, com algumas mudas de roupa, né, bem pouca, né, capaz ali bem estranha, e no meio da sala também tinha um tipo de uma luz que parecia uma fogueira. E nas paredes, era uma coisa assim que deixou ele aterrorizado, nas paredes tinha algumas cabras, né, e as cabras elas andavam na parede, sabe, eles estavam assim, tipo de ponta cabeça na parede, e eles iam andando até o teto, e andavam assim no forro, de ponta cabeça. A hora que ele viu aquilo, nossa, ele tinha acabado de ir ao banheiro, senão ele tinha feito na calça, segundo ele. Ele nunca tinha imaginado, nunca passou pela cabeça dele ver uma cena daquelas. Ele ficou apavorado. E daí, com muito custo, eles não viram ele, né? Mas como eles estavam num tropé, eles estavam dando risada alto, e dançando, e cantando, né? E as cabras berrando ali, né? Eles não deram, né? Não deram da presença dele. A desceu correndo, entrou no quarto dele, ali ele se trancou, né? Jogou as cobertas em cima da cabeça dele, e ali ele ficou morrendo de medo pro resto da noite. E escutando as cabras berrando, e as pessoas gritando e dando risada, não sei o que, né? E daí isso foi no sábado. Então, daí do sábado pro domingo. Daí no domingo ele levantou um pouco mais tarde. E a hora que levantou novamente, a tia dele já estava de pé, já estava desperta. E ela olhou para ele e falou assim: dormiu bem essa noite? Daí ele falou: dormi, tia. Mas ela pegou e olhou bem para ele assim e falou assim: eu falei para você não ir até a sala. Você teve sorte, né? Que somente eu tive. E daí ele perguntou pra ela: tia, mas tinha muita gente lá, tia, como é que a senhora viu eu? Eu te vi porque eu estava lá em cima, né? E naquele momento ele pegou e lembrou que a hora que ele olhou pra sala, ele viu uma cabra lá em cima, né? E aquela cabra olhou diretamente pra ele. E daí aquela cabra era a tia dele, né? E daí depois daquele dia, né, ele ficou meio que assustado com a tia dele, né? E ele não contou pra mãe dele porque ele acredita que a mãe dele não ia acreditar nele. Então depois daquele dia nunca mais ele quis pousar na casa da tia dele, temendo, né, ali as outras pessoas também, né? E algum ritual que eles podia estar fazendo, alguma coisa assim, né? Então essa foi a história que ele contou pra mim. Já tem alguns anos isso, né, que ele me contou, mas que aconteceu, né, tem uns bons 25 anos, mais ou menos. Eu não sei se essa tia ainda tá viva, se ela ainda é uma bruxona tentada, que nem ele contou, né, que vira cabra aí, né, e tal, nas noites de evocação ali, de sabá, não sei, né, mas eu achei bem interessante quando ele contou esse relato. Espero que vocês também tenham achado, né? E só um comentário aqui no final, né, então isso é uma lenda um pouco interessante, eu já tinha ouvido algumas coisas a respeito, né, uma lenda parecida com essa, né, e no qual o homem se transforma no lobisomem, assim como no canal tem alguns relatos de lobisomens, mas também tem relatos que mulheres, elas não se transformam, né, literalmente em lobos, né, e sim em porcos, às vezes, e cabras também, né, ali. E daí esse é um relato, assim, que traz e aborda esse tema principal aí, né. Então, esse foi o relato, né, a minha tia que virava cabra, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, então deixa o like, se inscreva no canal e até um próximo relato. Ficamos por aqui e até mais.